Você nem pode sair daqui. Vou desligar, né? Porque ela vai falar comigo. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais um ciclo de palestras do nosso projeto Madre Teresa de Calcutá, né? E hoje nós temos a honra de ter, né, como palestrante a doutora Maíla Aparecida Barbosa de Souza. Tá? Antes de eu fazer a apresentação, ler o currículo, eu vou passar a palavra para a dona Marta, que é a presidente das casas para Boa noite. Eu gostaria de agradecer à doutora Maíla, né, por realizar essa palestra em favor do projeto Madre Teresa de Calcutá. Né, eu sou, né, uma pessoa, né, que adora a doutora Maíla, né, pela confiança que ela tem, né, em nosso trabalho e pela essa gentileza, esse carinho que ela tem com as crianças e adolescentes. Quero agradecer também a nossa coordenadora do projeto, a professora Jussara, os alunos e os convidados que estão presentes. Obrigada. Obrigada, Marta, por suas palavras. A grande e eterna Marta, né, que ajuda aí várias, né, adolescentes e mulheres. Então, gente, sem delongas, eu vou ler o currículo da doutora Maíla, que é uma honra tê-la aqui, tá certo? Porque ela foi nossa aluna e é, assim, um exemplo de aluna e nos deixa, tá, com uma eterna e imensa, tá, emoção e orgulho, tá, por ela ser uma promotora dentro da nossa, né, cidade de Uberaba e que ainda, né, ela é um fruto da Universidade de Uberaba. Bom, vamos lá, doutora Maíla é graduada em Direito pela Universidade de Uberaba, turma de janeiro de 2010, e especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, foi servidora do INSS por 8 anos, 2005 a 2014, e atualmente, há 6 anos, é promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais. Está em exercício perante a Promotoria de Defesa da Criança, do Adolescente e do Direito à Educação, em Uberaba, em substituição ao doutor André Tuma, desde agosto de 2017. Doutora Maíla, é uma honra tê-la aqui, tá? Com certeza, sua palestra vai ser gratificante, brilhante e, com certeza, também será com muita maestria. Então, já passo a palavra para a doutora, tá? Boa noite e agradeço de coração ter aceitado o convite para fazer essa palestra. Olá, muito boa noite. Inicialmente, estão todos me ouvindo? Só para poder checar aqui. Sim. Ótimo. É a primeira vez que eu estou utilizando aqui o Google Meet no computador da promotoria, então é sempre bom fazer um teste antes, né? Do que lá para meia hora a gente descobrir que não tinha ninguém me ouvindo. Gente, então, muito boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a Marta, primeiro pelas palavras, né? Segundo, pelo convite, tive notícia de que ela tinha feito essa indicação, e, de fato, a Marta é uma pessoa muito especial, né? O serviço desenvolvido aqui em Uberaba é um serviço de referência, apesar de ter dificuldades, sem dúvida, desafios a serem vencidos, é um trabalho realizado por todos, né, que o integram, toda a equipe, um trabalho de muito zelo, muito carinho, mas ainda assim, nesse panorama de pessoas tão dedicadas, a Marta se destaca com louvor, né, obviamente, até pelo tempo que a gente sabe que ela está aí, firme na luta, ela tem um reconhecimento muito especial e comigo não é diferente, né, a gente tem as nossas coisas, às vezes a gente tem as nossas divergências,
um posicionamento ou outro em que a gente não se afina, nem por isso, em momento nenhum, a gente perde a admiração e o respeito uma pela outra. Então, eu te agradeço muito, Marta, pelas palavras e também pelo convite, pela indicação aqui, viu? Obrigada, principalmente, por todo o trabalho que você desenvolve por nós, já que eu também sou de Uberaba, então é pela nossa cidade mesmo, né? Eu também queria agradecer a professora Jussara, a professora que foi minha professora de Direito do Trabalho, né, acompanhou a nossa jornada, a minha jornada na faculdade, né, foi tão gratificante para mim, né, poder retornar a Uberaba e retornar à universidade depois de ter me tornado promotora, de fato para mim, muito especial, como eu sempre digo, estar na minha cidade, poder estar em contato com os meus, poder trabalhar pelos meus, de fato, isso tem um gosto especial. Eu sou promotora do estado de Minas, meu trabalho é por todo o estado de Minas, mas trabalhar na própria cidade e poder aqui frutificar, de fato, faz toda a diferença. E não pode ser diferente em relação à Uniub, né, que é a minha casa, né, que é também de onde eu saí e onde me formei, né. Na Uniub construí muitas amizades, tive muitos vínculos, inclusive, com professores, né, e tenho ótimas lembranças. Sem a Uniub, obviamente, não seria nada, né. E, sem mais delongas também, agradecer novamente a todos pelo convite, a Jussara também pelo convite. Eu gostaria de iniciar minha fala com vocês, os demais, antes de qualquer outra questão, apresentando um vídeo, né? Me foi pedido aqui que eu falasse sobre um tema que me é muito caro, né? Que é o tema da adoção. E, em virtude disso, por ser um tema que para mim é muito especial, eu queria tentar trazer a vocês a sensibilidade que eu sinto quando esse assunto me chega, né? Então, eu vou exibir aqui esse vídeo e, na sequência, a gente retoma, ok? Adoção, um novo destino para uma vida, uma nova vida para uma família. 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Então,
Então, pessoal, esse foi um vídeo, né, produzido pelo Graal. Deixa eu tentar fechar aqui. Esse foi um vídeo produzido pelo grupo destinado ao apoio à adoção aqui de Uberaba, o Graal, por ocasião do Dia Nacional da Adoção, né, em parceria aí com a Câmara Municipal de Uberaba, eles produziram esse vídeo. E eu gosto muito dele, né, porque ele retrata isso que, na verdade, é a base da minha fala no dia de hoje. Segundo o convite da Jussara, nosso encontro vai se dividir em 2, né, então nós conversaremos hoje, e na sequência também, na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, nós teremos um novo encontro para poder concluir o assunto. Então, a perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês hoje é exatamente nessa do vídeo, né, de que a adoção, assim como grande parte dos institutos jurídicos, né, antes de ser um instituto jurídico, um instituto com relevância para o direito, ele é um fato da vida, né? A adoção é um fato da vida. O que o direito fez foi tentar regular esse que era um fato que já se dava de maneira ordinária, comum entre todos, né? Se nós buscarmos na memória algumas histórias, nós vamos perceber, por exemplo, que Jesus Cristo foi adotado unilateralmente, segundo o narrado na Bíblia, por seu pai José, né? A narrativa bíblica diz o quê? Diz que Maria teria concebido virgem ao Filho de Deus, e José, então, não sendo pai, o cria como pai. Então, nós já temos uma adoção em Jesus Cristo, um ícone tão simbólico, tão forte para a nossa cultura. Se nós buscarmos ainda mesmo nos personagens bíblicos um ser anterior, né, a Jesus Cristo, nós vamos nos lembrar de Moisés, que Moisés também, segundo as passagens, né, segundo o que consta na Bíblia, teria sido adotado pela filha do faraó, que o encontra no rio e o acolhe como filho seu, o cria como seu filho, né? Ainda mais, se nós formos para outros universos, né, se nós formos para o universo do entretenimento, nós temos, por exemplo, a história do Tarzan, que foi adotado também, embora adotado por animais, mas foi adotado depois de ter se perdido a sua família de origem. E temos também a história do Superman, do super-homem, que também, tendo chegado a esse planeta, foi adotado por uma outra família. Daí, alguns simples exemplos para que nós percebamos o quanto a adoção está presente, né, no nosso cotidiano, é um fato com muita relevância e, como todo fato muito importante e que pode ter implicações, consequências jurídicas, o direito cuidou, então, de tentar regular, né, de tentar colocar regras aí nesse fato da vida, tentando dar alguns contornos para ele, né, para a adoção. Então, o que, né, seria, do ponto de vista do direito, o que seria a adoção, né? Só um parênteses, eu estou aqui seguindo um roteiro, né? Oportunamente, ao fim da nossa fala na próxima semana, eu vou disponibilizar esse material para a professora Jussara, na hipótese dela querer, né, disponibilizar esse material também para os presentes. Vou deixar o meu roteiro aqui, a apresentação que eu elaborei como roteiro para ela, né, para ela deixar com vocês, caso tenha interesse nesse sentido, tá bom? Então, como eu estava dizendo, juridicamente é o quê? Né? O que é a adoção, afinal? Juridicamente, o que acontece no processo de adoção, no momento da adoção, é a transferência do poder familiar para uma outra pessoa, né? Então, biologicamente, uma criança nasce, né? E os seus pais, por força de lei, exercem sobre ela, a partir do nascimento, o poder familiar, né? Isso estabelecido pelo Código Civil. Isso é natural, ninguém precisa dizer. A própria lei já diz, não precisa ter nenhum outro ato na sequência. Ocorre que, se o poder familiar, então, decorre do nascimento, né, biologicamente considerado, para que outra pessoa possa ser considerado pai, mãe, outras pessoas de uma criança, é necessário que haja essa transferência do poder familiar, uma modificação do poder familiar. Pode acontecer de alguém, por exemplo, não ter o registro de um pai, e aí acrescentar o pai, e aí nós não teremos uma transferência propriamente dita, a gente teria uma questão de adoção unilateral, quer dizer, apenas um dos
pais, né? Um dos pais procede à adoção, mas essa é uma situação um pouco mais peculiar, que a gente vai entrar nas minúcias mais adiante. Mas ali no ordinário seria isso, né? Em virtude da perda do poder familiar, outra pessoa assume esse poder, acontecendo essa transferência. A adoção, ela normalmente, né, ordinariamente, segundo o regramento estabelecido no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, decorre do descumprimento pelos genitores, né, biológicos, de algum dos deveres decorrentes do poder familiar. Então, vamos pensar um pouco na questão do poder familiar, né? Independente da questão do poder familiar, é muito importante que nós tenhamos em mente que a figura de pai e mãe é uma figura com contornos jurídicos, né? Por que eu digo isso? O genitor biológico, né, o biológico é o genitor, é aquele que fornece material genético para o nascimento de uma pessoa, né? Mas pai e mãe, né, por que pode acontecer uma adoção, né? Se a gente pensasse que pai e mãe é necessariamente algo biológico, não poderia ter outro pai e outra mãe, senão aquele que nos gerou, né? Mas como pai e mãe são figuras com contornos jurídicos, é possível que haja uma transferência do ponto de vista jurídico da figura de pai e da figura de mãe. Então, os genitores biológicos, né, exercem o papel de pai e de mãe por força de lei, automaticamente, tendo, portanto, o poder familiar sobre a criança. Poder familiar, ele traz deveres e direitos, né? Os pais, os genitores biológicos, em virtude do poder familiar que lhes é conferido automaticamente após o nascimento da criança, eles têm inúmeras possibilidades, né, de agir, principalmente em relação à criança, para a defesa da criança, mas eles também têm deveres de cuidado, deveres de educação, enfim, inúmeros deveres que constam no nosso Código Civil. Quando há um descumprimento severo, um descumprimento grave de algum dos deveres do poder familiar, o direito, né, o judiciário e também o Ministério Público começa a agir, né? O direito começa a agir, o Estado bate na porta daquela família, porque essa é uma questão colocada como importante para o direito, importante para o Estado. O descumprimento do dever familiar é considerado um fato que permite ao Ministério Público, ao Judiciário, tentar intervir dentro daquela casa. Num primeiro momento, em todas as vezes que nós temos descumprimentos do dever familiar, existe todo um regramento, né, no ECA, que traz as medidas que devem ser adotadas para evitar que haja a retirada daquela criança do núcleo familiar de origem, né? Importante também que, né, a criança, por exemplo, vamos falar de um fato corriqueiro, não está indo à escola, não está sendo vacinada, ou está sendo espancada, né, só está sendo violada em outros aspectos. Quando isso acontece, ainda que sejam fatos graves, há uma primeira tentativa, e isso por força de lei, né, há uma primeira tentativa de manutenção dessa criança na sua família, seja a sua família de origem, genitor A e B, seja a sua família extensa, né, que é um outro conceito jurídico importante, que família extensa nada mais é do que os demais membros de uma família que, ainda que não coabitem, que não vivam dentro da mesma casa. São os tios, os avós, os primos, né, pessoas que tenham um vínculo afetivo, social com aquela família e que possam, ainda assim, quem sabe, receber essa criança, caso não seja mais possível mantê-la com a sua família de origem. Então, nessa lógica do trabalho desenvolvido, e aí é um trabalho desenvolvido a partir do Conselho Tutelar, que é um órgão de extrema importância, né, um órgão com formação, com composição de pessoas vindas da sociedade, por eleição, né, e a partir da atuação do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar verificando que a situação é de fato grave, traz essa informação para o Ministério Público, que leva também a informação para o Judiciário, pedindo a retirada dessa criança, se for o caso, da família de origem e uma tentativa de colocação em família extensa, se tiver. Então, vamos
pensar numa hipótese concreta. Uma criança, por exemplo, é espancada. Essa notícia chega ao conselho tutelar, verifica-se que, de fato, a agressão e os maus tratos aconteceram, e há, então, a definição por parte do conselho tutelar que, numa situação de emergência como aquela que se apresenta, aquela criança precisa ser retirada daquele núcleo imediatamente, né? E, na sequência, então, a criança pode ir para uma avó, por exemplo, uma avó que se responsabilize pela criança e vá zelar por ela, né? Mas pode ser que não tenha nenhum familiar, né? Ou que, tendo familiares, esses familiares não apresentem condições de permanecer com essa criança, assegurando a ela, e nós estamos falando aqui criança, gente, mas é muito mais por força de hábito, lembrando que nós podemos tratar também de adolescentes até 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Mas lidando, então, com a criança ou com o adolescente que está numa situação de risco extremo, né, que essas são situações consideradas de risco extremo, e não tendo familiar para poder permanecer, o primeiro passo é que essa criança vá para uma instituição de acolhimento. Esse é o fluxo regra, né? Existem peculiaridades, mas esse é o fluxo regra. Então, aí entra, por exemplo, a Marta, né? A Marta hoje coordena uma instituição de acolhimento destinada a receber adolescentes do sexo feminino. Então, supondo que essa mesma situação que eu estou colocando, uma adolescente espancada, uma adolescente violentada, se apresente e não tenha um familiar com condições de receber essa adolescente, a Marta vai receber essa adolescente, depois de uma ordem judicial, né, vai receber essa adolescente lá na instituição de acolhimento. Após o acolhimento, né, ainda assim, a instituição realiza um trabalho, né, para tentar reestruturar essa família, apresentar a essa família medidas que ela deva adotar, caso, né, tenha interesse e esforço para reaver essa criança e esse adolescente. A instituição de acolhimento ela é composta por uma equipe técnica, né, de psicólogo, assistente social e outros profissionais que vão tentar trabalhar ainda essa família, né? E, não sendo possível, ainda assim, depois desse trabalho realizado anteriormente, realizado depois pela instituição de acolhimento, e aí se verificando que não é possível o retorno dessa adolescente, dessa criança, para a família de origem, inicia-se, então, o processo de destituição do poder familiar, né? É um processo com esse nome mesmo, é um nome dado pela lei, né? Então, o processo de destituição do poder familiar, em regra também, ele é ajuizado pelo Ministério Público, é o seu legitimado por excelência, né? O legitimado por excelência é o Ministério Público, e ele promove, então, uma ação contra o pai, contra a mãe, que descumpriu o seu poder familiar, né? Aquele poder que ele detinha desde o nascimento do seu filho, aquele poder que lhe foi conferido automaticamente pelo Código Civil, aquele poder, para ser retirado, é preciso que haja uma decisão judicial, um processo com contraditório e ampla defesa, que vai ser, normalmente, ajuizado pelo Ministério Público. Nessa ação, né, o Ministério Público vai narrar todo esse caminho que eu disse para vocês, explicando todos os passos que foram seguidos, explicando por que aquela família não tem mais condições de cuidar e zelar pela criança. E é importante também a gente pensar que essa criança, né, ou esse adolescente, está numa situação muito, muito grave, né? Ela já estava numa situação muito séria antes, que era a situação de violação, e agora ela está numa situação de ausência de referência familiar, né? Por melhores que as instituições sejam, e eu posso dizer a vocês que, embora corra coisa diversa por aí, eu tenho consciência disso, nossas instituições de acolhimento, na média, aqui em Uberaba, são instituições compostas por pessoas muito comprometidas, muito engajadas, muito sérias, e por mais bem tratadas que essas crianças sejam, nós não vamos conseguir nunca replicar para elas o que seria uma família. E no mais das vezes também, infelizmente, elas já não tinham referência do que seria uma boa família mesmo antes. E justamente por isso elas acabaram institucionalizadas e agora encaminhadas para a adoção. Ao fim dessa ação, né, nós temos uma questão processual importante, que a gente acaba tentando adiantar esse processo para a decisão liminar, né? O Ministério Público pede ao juiz
uma decisão liminar de suspensão do poder familiar, né? Então, a destituição, a retirada só ao final do processo, com a decisão, a sentença, decisão final do juiz, mas no meio do caminho o Ministério Público pede, então, uma liminar, uma medida para que acelere a situação, para que a gente tenha uma solução mais rápida da vida dessa criança, desse adolescente. Porque o processo judicial, né, ainda mais considerando hipótese de recurso, tende a ter uma demora, que é própria do sistema, não é uma crítica, que pode levar a situação de criança e adolescente para permanecer por anos a fio numa instituição de acolhimento desnecessariamente, já que a gente pode suspender o poder familiar já num primeiro momento. A robustez do trabalho faz toda a diferença nessa questão, porque o que vai fundamentar, o que vai dar base fática para o juiz, para aquele que vai decidir, dar ou não dar uma liminar nesse sentido. Bem, se o trabalho anterior foi bem feito, se a equipe, né, que trabalhou antes se empenhou e demonstrou por A mais B que todo o trabalho que poderia ser feito foi feito, é muito pouco provável que haja uma reversão da situação da família, né? Então, a partir daí, torna-se muito, muito seguro iniciar um processo de busca dos pretendentes à adoção para receber essa criança e esse adolescente. Dificilmente essa situação vai se reverter, né? E, em virtude disso, né, chegando à decisão final, ou mesmo essa questão liminar, há, então, o acionamento, como eu disse, do cadastro de adoção, né? E aí, aqui eu vou fazer uma pausa, né, para iniciar um outro procedimento, né? Até agora, eu trouxe para vocês a perspectiva da criança, né? Qual o caminho que a criança corre, né, que ela percorre, até o momento em que ela está colocada à disponibilidade, digamos assim, em disponibilidade para ser adotada, né? Mas existe um procedimento que corre em paralelo, que corre ao lado desse mesmo procedimento. Nós vimos no vídeo a questão daqueles que querem adotar, né? A nossa lei, o nosso estatuto, ele também regulamenta quais os passos para aqueles que querem adotar. Então, se eu, por exemplo, tenho desejo de adoção, seja porque eu tenho desejo de adoção, independente da minha capacidade de gerar filhos, seja porque eu tenho alguma questão relacionada à possibilidade de gerar filhos biologicamente, né, do modo, digamos, biológico, do modo tido como natural, e aí eu vou em busca da adoção, né? Há um caminho a ser percorrido, segundo estabelecido pela nossa normatização, também aos pretendentes. Os pretendentes também devem percorrer um caminho. Que caminho é esse? Como que ele ocorre? Independente da situação da criança, lembrando que a regra no nosso ordenamento é a não ocorrência de adoção intuito personae. O que quer dizer isso, né? A regra no nosso ordenamento é que o perfil do pretendente seja escolhido para aquela criança de acordo com o melhor benefício para aquela criança, dentro de uma ordem cronológica rígida, né? Essa é a regra no ordenamento, ou deve ser a regra de acordo com o que é colocado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção intuito personae, né, já falei disso 2 vezes, o que significa isso? A adoção direcionada, a adoção que a criança A é entregue para a pessoa B que foi escolhida, que foi decidida, que ela não pertencia a um cadastro anteriormente, que não percorreu esse caminho que eu estou prestes a contar para vocês qual é. Essa não é a regra, né? Essa adoção direcionada, ela deve ser excepcional, de acordo com a legislação posta para nós hoje. E, então, seguindo o caminho ordinário, o caminho comum, o que o pretendente à adoção deve fazer? Ele deve reunir uma determinada lista de documentos que está disposta, né, que está estabelecido em normatização também, está lá, que passa por questão relacionada a comprovante de residência, comprovante de antecedentes, demonstração de saúde mental rígida, né, demonstração de não ter nada que desabone moralmente, ali uma questão relacionada à renda, para demonstrar que tem condições de receber uma criança, mas nada, né, não é preciso demonstração de riqueza, não tem nada a ver com isso, é mesmo uma questão de
verificação das condições para receber uma criança. E ela apresenta o pretendente, o casal pretendente, ou o indivíduo que pretenda, entrega essa documentação na vara da infância e da juventude, né? Aqui em Uberaba nós temos uma vara especializada, são poucas as varas especializadas no estado, infelizmente, aqui em Uberaba a gente tem esse privilégio, e nessa lógica, após a apresentação da documentação, aqui em Uberaba acontece dessa forma, né? É feito um estudo social, um estudo deve ser feito, né? Isso é o que está estabelecido na lei, mas aqui esse estudo ele é feito pela equipe do próprio judiciário, assistente social e psicóloga do próprio judiciário, que vão fazer uma análise da situação e do perfil dos pretendentes, e, na sequência, segundo também o que diz a lei, sendo aprovado, digamos assim, né, feita uma análise do perfil desses pretendentes, uma análise do ponto de vista social, uma análise do ponto de vista psicológico, e nada tendo que os desabone, são pessoas conscientes do que pretendem, são pessoas com senso, digamos assim, do que estão querendo, que têm noção das dificuldades e dos desafios que vão enfrentar, mas naturalmente também têm noção e esperam pelos benefícios desse procedimento, né? Vindo um parecer positivo, um parecer favorável da equipe técnica, chega então para nós, para o Ministério Público, e o Ministério Público encaminha ao juiz uma solicitação, um requerimento de que os pretendentes sejam submetidos a um curso de formação, né? Isso também é dado pela lei, essa é uma obrigação legal. Então, os pretendentes devem passar por essa formação, como eu disse. Aqui em Uberaba, esse grupo, esse curso de formação, ele é realizado pelo GIPA, né? Ele é coordenado pelo GIPA, que a sigla significa Grupo Interinstitucional Pró-Adoção. É um grupo composto, como o próprio nome sugere, por instituições diversas, né, Judiciário, Ministério Público, a própria Universidade de Uberaba com a psicologia, da mesma forma a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, principalmente com a psicologia e o serviço social. Então, nós temos ali várias instituições que se reúnem, elaboram, né, estabelecem oficinas de formação para esses pretendentes, e ao cabo desse curso de formação, nada tendo que desabone essas pessoas novamente, elas se habilitam, o nome é esse, né? Se tornam pessoas habilitadas à adoção e entram numa fila, né? Como eu disse, a lei estabelece que a escolha seja feita no exclusivo interesse da criança, donde nós falamos muito que nós não buscamos crianças para pais, nós buscamos pais para uma criança, né? Então, toda essa perspectiva, tudo isso é feito para tentar buscar o melhor interesse da criança e do adolescente envolvidos, né? Então, esse cuidado com as pessoas que vão estar habilitadas à adoção, com elas terem alguma formação nesse sentido anteriormente, tudo isso tem a lógica, tem um enfoque naquilo que é mais positivo para as crianças, né? E, a partir disso, as pessoas integram essa fila e vão aguardar o seu momento, né? As pessoas, quando vão se habilitar, elas informam um perfil, né? Se querem crianças mais velhas ou crianças mais jovens, se tem um perfil amplo, que nós dizemos, né? Como nós dissemos aqui, se aceito de 0 a 17, ou não, eu só quero crianças até 2 anos, né? Crianças até 3 anos. Tem preferência por sexo, né? Gênero, quero só crianças do gênero feminino, ou só crianças do gênero masculino. Tudo isso é dado ao pretendente escolher. Cor também, se tem alguma limitação de saúde, ou seja, suponhamos que nós tenhamos um casal negro, e esse casal não queira filhos brancos, então ele pode indicar ali uma preferência, uma predileção pela raça negra. Obviamente, o oposto também é possível, né? Existem possibilidades, né, nessa habilitação de escolha e definição de perfil, e por isso que eu disse que quando se vai selecionar um pretendente para a adoção de uma criança, se busca, então, aquele pretendente que mais se encaixa no que é melhor para aquela criança. Então, se é uma criança do sexo masculino, de cor branca, eu vou buscar alguém que se adeque a esse perfil, que deseje esse perfil, para que seja, então, o melhor para essa criança, né? Que essa família receba essa criança com mais disponibilidade interna, né?
É importante também que a gente aponte aqui, né, já está aqui na minha lista de coisas para falar, e depois eu acabo me perdendo, de características da adoção, né? Então, ao cabo desse movimento, né, a pessoa se habilita à adoção, entra nessa fila e é lá o terceiro da lista recebe um contato da equipe técnica do judiciário, porque uma criança que se amolda ao seu perfil está disponível para adoção. Nesse momento, inicia-se um procedimento de conhecimento, né, o que nós chamamos, o que a lei chama, né, de estágio de convivência. Quer dizer, primeiro a criança, ela é apresentada para essa família por documentos, simplesmente, para esses pretendentes, seja um só ou dois, enfim, e essas pessoas conhecem a história, conhecem sobre a vida e definem se querem ou se não querem continuar, conhecem pessoalmente a criança, estabelecem vínculo com essa criança, passam a visitar essa criança na instituição de acolhimento, depois passam a fazer visitas com essa criança em ambientes externos, levar para uma praça, levar para um passeio, depois passa a ter convivência dentro de casa com essa criança, a criança passa a ir para casa dos pretendentes, para ver se ela se adapta, se corre tudo bem, e ao cabo do estágio de convivência, ao final, nós vamos ter deferido pelo juiz a guarda para fins de adoção, tudo correndo bem entre os pretendentes e a criança disponível para adoção. Essa criança, então, vai com essa família em guarda, né, a família recebe a guarda dessa criança, e dentro de 15 dias, de acordo com o que a lei estabelece, né, essa família, esses pretendentes, devem ajuizar, então, enfim, a ação de adoção. A ação de adoção, né, é um processo judicial, né, novamente, um terceiro processo judicial. Então, nosso processo judicial para destituição do poder familiar dessa criança. Tivemos um processo judicial em separado para habilitação dos pretendentes, né, para se colocarem como adotantes, e, ao fim, a história desses dois núcleos, digamos assim, se funde finalmente no processo judicial de adoção, né, para mudança de estado da pessoa, né. Na sequência, então, depois desse processo de adoção, tudo correndo bem, sai uma decisão, né, feito novamente um estudo social com essa família, durante o processo de adoção, para verificar se houve adaptação, se tem alguma questão, né, que não consiga ser ultrapassada, e aí a gente teria que reverter o quadro anterior, ainda nesse momento em que a adoção não foi deferida, né, mas tudo correndo bem, sai a decisão de adoção, né. Então, o que acontece nesse momento, né? Há essa transferência que eu coloquei inicialmente. Então, suponhamos que na certidão de nascimento da Mariazinha, 5 anos, que sofreu uma violação grave em casa, foi, por exemplo, infelizmente algo muito comum, a Mariazinha foi abusada, violentada sexualmente por algum familiar, e depois, estudada a situação familiar, estou voltando para vocês perceberem o nexo, né? Analisando a situação familiar da família extensa, inclusive da Mariazinha, não tinha nenhum familiar com condições de oferecer a ela garantia e segurança, né, dessa situação. Ela, então, é colocada numa instituição de acolhimento, é feito o ajuizamento dessa ação de destituição do poder familiar em relação ao João e a Joana, que eram os pais que constam na certidão de nascimento da Mariazinha, né? Então, o João e a Joana não conseguiram oferecer segurança para essa criança, e nós, então, o Ministério Público ingressa com essa ação de destituição do poder familiar contra, né, em desfavor de João e Joana. Ao final, sai a decisão dizendo, João e Joana, vocês estão destituídos do poder familiar, mas ainda assim, lá na certidão de nascimento da Mariazinha, continua o nome do João e da Joana. Ela não perde a referência de pai e mãe, né, ainda. Ela ainda tem como genitores biológicos e ainda como figuras jurídicas de pai e mãe na sua certidão de nascimento, no seu assento, o João e a Joana, mesmo tendo a destituição do poder familiar. Essa questão, esse estado civil, essa situação, só se modifica, a alteração de João e Joana como pai e mãe, né, figuras jurídicas, pai e mãe, só mudam com a adoção. Então, quando sai a decisão de adoção,
é encaminhada uma comunicação ao cartório de registro civil, onde aquela criança foi registrada, e lá no assento de nascimento dela, vai passar a constar, em vez de João e Joana, pai e mãe, filiação, agora vai constar Roberta e Renato. São lá agora os seus pais. E é por isso que eu digo da importância da gente ter em mente que ser pai ou ser mãe é algo que passa por... as figuras de pai e mãe são figuras que passam pelo jurídico, pelo direito, né? A mudança é jurídica, né, de status, mas a pessoa continua sendo biologicamente, e em alguns momentos isso é relevante, quando a criança, por exemplo, quer conhecer a sua verdade biológica, né, ela ainda tem essa história biológica que para ela pode ser relevante, né, mas juridicamente há uma alteração forte, uma alteração irrevogável. Não se pode adotar e amanhã dizer, ai, cansei, não quero mais esse filho para mim, né? Se isso acontecer, né, se em algum momento essa família violar novamente algum direito dessa criança, desse adolescente, seja porque não quer mais, não está dando conta mais, ou passar a fazer ativamente alguma coisa, está havendo também aí um novo descumprimento do poder familiar. E o descumprimento dos deveres do poder familiar, ele tem N outras implicações, inclusive relacionadas à reparação civil, né? Então, o descumprir o dever familiar, como é um dever jurídico estabelecido em lei, cogente, obrigatório, quando acontece o descumprimento, inclusive em relação àqueles pais, os pais biológicos, né, os genitores biológicos. Isso tem implicações outras na esfera civil, em razão do dano causado, principalmente à psique, né, o dano moral causado à criança, né? Então, a primeira questão que a gente precisa apontar como característica da adoção é a sua excepcionalidade. Vocês perceberam, por todo o tempo que eu levei aqui para narrar os passos até se chegar a uma adoção, do quanto se evita entregar uma criança à adoção, né? Os estudos demonstram que é mais benéfico para a criança permanecer na sua família de origem, com a qual ela guarda alguma identidade, ela guarda ligação cultural, de língua, costumes, enfim, toda a questão ligada à história compartilhada, né? Então, é o mais benéfico, desde que seja uma família que ofereça para essa criança e esse adolescente condições de sobrevida em situação de dignidade, né? Não é qualquer sobrevida também, são condições de vida digna, né? Então, essa é a preferência da lei, né? E ela não é uma preferência por acaso, é uma preferência com razão, né? Porque isso, de fato, é mais benéfico para a criança. Mas não tendo essa possibilidade, excepcionalmente, deve-se, então, encaminhar uma criança à adoção. Então, é uma medida excepcional, é uma medida, como eu disse, irrevogável, né? Da decisão judicial de adoção surgem, como eu disse, os novos deveres do poder familiar para os adotantes, né? Eles não podem amanhã dizer, ai, cansei, não quero mais, né? Isso não é possível, não acontece dessa maneira, né? Isso não existe. Como eu disse, é um ato, né? É um processo que depende do prévio cadastramento, tanto dos pretendentes à adoção, quanto dessa criança, ela também tem que ser, dessa criança e desse adolescente, ela tem que ser cadastrada num sistema como apta e disponível para adoção. Existe uma proibição legal para que aconteça a adoção de irmãos para com outros irmãos e de ascendentes. Então, uma avó, a bisavó, não pode adotar, né? Assim como os irmãos. Existe também uma questão etária, a lei estabelece uma diferença mínima de idade entre o pretendente à adoção e o adotado, né? O adotante e o adotado. Ela pode acontecer, né, a adoção independente de estado civil, crença, orientação sexual ou renda. Isso é um ponto interessante, e eu já vou caminhando aqui para finalizar, senão a gente não tem oportunidade de abrir para as perguntas, né? A minha fala de hoje, viu, gente? E como eu disse, muito se tem de mito, né, sobre as possibilidades de se habilitar à adoção, né? Não, você pode se habilitar à adoção
você pode se tornar um pretendente à adoção sozinho ou com alguém, né? Qual que é a questão aqui? Se você é sozinho, né, você pode tentar se habilitar à adoção sozinho. O que não pode acontecer é você ser, por exemplo, casado e querer se habilitar à adoção sozinho. Porque aí a situação do seu cônjuge, ela não acompanha, né? Você é casado com uma pessoa que não quer, como é que vai ser quando essa criança chegar, né? Você vai ser a mãe, por exemplo, e o pai não vai querer, né? Então, o que não é possível é você tendo um companheiro, tendo um esposo, uma esposa ou uma companheira, você querer se habilitar à adoção sozinho, né? Mas a pessoa sendo sozinha, não tendo um companheiro, um cônjuge, ela pode se habilitar sozinha. Não existe nenhum tipo de restrição de crença, a pessoa pode ser católica, protestante, judia, agnóstica, ateia, nenhum tipo de restrição, né? Nós também não temos nenhum tipo de restrição, como eu disse, em relação à renda, a necessidade de apresentação de um documento de renda, que seja de meio salário mínimo, enfim, a renda que a pessoa tiver é para verificação da condição social daquela criança, né? Se nós não vamos entregar para uma criança que vai passar fome, né? Entregar uma criança para aquela família sendo que ela vai passar fome, não tem nenhuma fonte de renda, né? Normalmente isso é pouco comum também, né? Uma pessoa que não tenha nenhuma condição de sobrevida própria buscar a adoção, é raro, né? Não está conseguindo cuidar de si, ainda está pretendendo cuidar de uma criança, né? De um adolescente. E, como eu disse também, esse é um ponto relevante, porque em outros momentos muito se discutiu sobre isso, a habilitação à adoção independe de orientação sexual, né? Então, casais homoafetivos, por exemplo, ou mesmo um pretendente sozinho, mas que seja homossexual, pode adotar, né? A jurisprudência hoje, ela é tranquila, né? Ela corriqueira, são corriqueiras as decisões, ela é pacífica, no sentido da possibilidade de adoção, desde que seja demonstrado que aquilo é benéfico para a criança, né, entre pessoas do mesmo sexo, né, um casal do mesmo sexo, ou uma pessoa, ainda que sozinha, mas que se identifique como homossexual. E nessa perspectiva, nós temos pouquíssimas restrições, como eu disse, para aqueles que pretendem adotar. A grande questão, de fato, para a adoção acontecer, é que ela traga benefício, que ela seja benéfica para a criança, para o adolescente, para o adotando, né? Essa é a única perspectiva da lei, e é nisso que todo o nosso trabalho se funda, o meu, da Marta, e também do juiz aqui da infância. Então, é isso por hoje, era isso que eu tinha programado para falar com vocês. Vou dar uma olhada e ver se eu consigo responder todas as perguntas, e agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Doutora Maíla, muito obrigada. Eu sabia que seria com maestria a sua fala, né? Essa primeira parte, né? Porque nós vamos ter a sequência dia 1º, né? Dia 1º de julho. Então, nós temos, sim, perguntas. Vou passar para as alunas Camila e Bianca, né? Falar as perguntas. Transmitir a pergunta, né? ASP, então, nós temos várias perguntas aí para que a senhora possa responder, tá? Bianca e Camila. Boa noite, doutora, tudo bem? A primeira pergunta é da Camila Matos. Ela pergunta o seguinte: doutora Maíla, essa tentativa de inserção do menor junto à família, apesar das inúmeras turbulências de violências físicas, sexuais, entre outras, a doutora considera essa tentativa imposta pela lei válida? Ela traz algum resultado positivo? É uma pergunta muito recorrente, né, entre várias pessoas que têm essa indignação, por assim dizer, e eu sempre gosto de trazer a razão disso, né. Primeiro que nós precisamos ver vários panoramas diferentes, né, se é a primeira ocorrência, por exemplo. Então, vamos pensar numa situação que não é impossível de ocorrer com nenhum de nós. Uma situação, por exemplo, de uma depressão pós-luto, uma alteração psíquica significativa em virtude de um vício que até então não se conhecia. Enfim, uma alteração momentânea, uma situação que não é crônica e que está acontecendo dentro daquele núcleo familiar,
Vamos pensar numa situação assim que acontece, né? A família, ela é composta, ela é uma família monoparental, apenas a mãe cuida de todos, e a mãe tem a perda do pai, por exemplo, de alguma pessoa muito importante, se desequilibra emocionalmente, passa a caminhar pelas ruas, deixa essas crianças sozinhas ao léu, enfim. Há todo esse programa, esse acionamento que nós conversamos, né? E aí a instituição de acolhimento vai em busca dessa mãe. E ao dizer a ela, deixar claro para ela que essa questão que está acontecendo com ela pode fazer com que ela perca os seus filhos, essa mãe se sensibiliza e se põe em processo de mudança, né? Passa a se tratar, passa a buscar acompanhamento médico, passa a se reestruturar, buscar uma casa, se for o caso de ter alguma questão relacionada à vulnerabilidade extrema, ou a violação aconteceu dentro da casa, mas tem uma avó que mora na cidade do lado, e essa avó não tem nada a ver com o problema, né? Ela não participa da vida cotidiana, e mesmo assim ela tem condições, né, de mesmo estando um pouco mais distante, de receber. O que eu estou tentando demonstrar para vocês é que existem situações, e essa primeira que eu gosto de comentar sempre, porque eu sempre digo isso, né? Quem de nós teria condição de afirmar com total certeza que não poderia amanhã cair numa situação de alteração psíquica significativa? E quem de nós não gostaria de ter o direito de reaver seus filhos, caso tivesse condições, né? Caso se colocasse em processo de mudança, se seria justo também na nossa perspectiva, né, que nossos filhos fossem retirados por conta de um momento de dificuldade. Agora, como eu disse, se é uma situação crônica, né, se nós já temos N outras situações, se é uma situação de violência muito acentuada, você trouxe questão de violência sexual, se havia conivência de todos os envolvidos, tudo isso traz reflexos no tempo que se vai levar para esse trabalho, se vai ser um trabalho de um mês, ou se vai ser um trabalho de 6 meses a um ano, né? Isso tem a ver com essas questões, né? Mas que se eu considero legítimo, se eu considero válido, eu considero, né? A partir dessa perspectiva que nós estamos conversando, né? Qualquer de nós poderia estar numa situação transitória que momentaneamente alterados, desequilibrados, fizéssemos algo que não colocasse nossos filhos em risco, e eu tenho certeza que todos gostariam de ter a possibilidade de se reorganizar, de se tratar e de ter seus filhos de volta, né? Dando continuidade às perguntas, a Carla Roberta coloca a seguinte proposição: hoje em dia, em média, quanto tempo leva todo o processo para se chegar à adoção? A média de tempo varia muito a partir do perfil escolhido pelo pretendente, né? Existem perfis considerados mais difíceis, né, por assim dizer, e existem perfis mais fáceis de conseguir, né? Então, a média, se nós formos falar do momento em que se entrega a documentação no judiciário, até o momento que sai a decisão, né, a gente tem uma média histórica em torno de 3 anos, 3 a 4 anos, né? Mas essa média, como eu disse, leva em consideração esse perfil, que infelizmente é o perfil mais numeroso, que é um perfil mais restrito. Então, pessoas que pretendem adotar bebês, né, e bebês sem nenhum problema de saúde, ou ainda bebês brancos sem problema de saúde, que sejam meninas. Então, quanto mais restrito o perfil, maior o tempo de permanência no aguardo dessa criança, né? Agora, se nós pensarmos, por exemplo, num perfil extremamente ampliado, de adolescentes, independente do sexo, independente do gênero, independente da cor, e mesmo tendo problemas de saúde, nós temos hoje crianças disponíveis, né, adolescentes disponíveis com esse perfil. Então, a pessoa se habilitaria e, ao cabo da habilitação, ela já teria condições de adotar, já teria adolescente disponível para ela adotar. Então, primeiro, essa questão da perspectiva, né? O quanto determinados requisitos são importantes para quem pretende adotar, né? Então, se de fato eu faço questão de ser só uma menina, ou se de fato eu faço questão de ser uma pessoa branca, né, uma criança branca, essas questões, tudo isso, quanto mais afunilado o perfil, maior tempo a pessoa permanece na fila, de onde a gente tem, infelizmente, casos de pessoas com 5 anos, né, na fila, que não é o nosso desejo, mas que acontece, né?
Dando continuidade, a próxima pergunta é da Karina Horta. A adoção pela avó. A criança consegue ir direto da casa dos pais para a da avó? Tá. Lembrando naquilo que eu coloquei durante a minha fala, que a adoção de ascendente para descendente é proibida pela lei. A adoção propriamente, né? Então, a avó não pode adotar o neto. Adotar não pode. O que acontece é que a avó recebe a guarda desse neto em virtude da falta de condição dos genitores, né, em cuidar dessa criança. Então, pode acontecer os dois caminhos, né? Primeiro caminho, normalmente, como eu disse, né, situação dessa, assim, de busca de família extensa, rápida, pode acontecer do conselho tutelar ser acionado numa situação de urgência, né? Notícia agora de espancamento. Aconteceu nesse momento, o conselho tutelar é acionado. O conselho tutelar, ele tem uma limitação, né? As informações precisam chegar por algum lugar, por alguma fonte. E nem sempre se consegue ter informação, por exemplo, da existência de uma avó, de um avô, mesmo que na própria cidade, né? Então, nesse caso, acontece sim, mesmo tendo essa avó, a criança ir para uma instituição de acolhimento, e só depois de ter feito um trabalho pela equipe técnica da instituição de acolhimento, se localiza esse avô, essa avó, e aí essa criança vai para a casa dessa avó e desse avô, desse avô ou dessa avó. Mas a preferência da lei é isso que se quer, é isso que essa é a orientação dada aos conselheiros tutelares, por exemplo, né, aos demais integrantes da rede de proteção, do sistema de garantias, para que se evite a institucionalização. Esse é o norte da lei, né? Então, se é para evitar a institucionalização, a gente faz de tudo para achar a avó dessa criança, por exemplo, nisso que você está trazendo, né, na pergunta, antes da institucionalização, né? Tenta falar com o vizinho, tenta falar com a própria família que está tendo a criança retirada, fala na escola, se teve alguma informação de uma avó que buscava, enfim, faz ali um serviço de busca, né, de informações, mas não sendo possível, se não conseguir encontrar, infelizmente, tem que ir para a instituição de acolhimento. Tá? A próxima pergunta é do Dr. Fábio Pinti. Doutora Maíla, o que pensa sobre a flexibilização das instituições de acolhimento no sentido de serem abertas e acessíveis à comunidade? Seria um fator positivo para estimular adoções quando os menores são visíveis? Sem dúvida, há esse ponto positivo do ingresso da comunidade nas instituições de acolhimento, né? E eu também penso sob a perspectiva da transparência, né, de se poder ver um trabalho de relevância pública sendo desenvolvido. É importante que se diga que a regra hoje, inclusive a Marta está aí, né, que é uma instituição muito aberta, e outras instituições também têm uma abertura significativa, que a regra é que se possa, né, ter acesso às instituições, que elas sejam acessíveis, principalmente no desenvolvimento de projetos. O que existe de barreira, né, é que o nosso ordenamento, e aí vale essa atenção, né, a gente tem uma tradição muito de cinema americano, né, de ver filmes americanos, e lá nos Estados Unidos, o regulamento da adoção é diferente, né, o regulamento para se adotar é diferente, então, lá tem muito esse tipo de troca, né, de apresentação, de momentos de adotantes se encontrarem com pretendentes, com crianças disponíveis para adoção, enfim, é diferente, o regulamento lá é diferente. Então, o nosso regulamento, ele combate, como eu disse, a adoção intuito personae, né? Na verdade, o ordenamento, ele é todo estruturado para se combater. Por quê? Porque maldade do legislador, ele gosta, né, da pessoa caridosa, cuida e recebe alguém na sua casa, e ponto final, é isso? Não. Historicamente... Alguém responde para mim no chat? Historicamente, aconteceram muitas situações... Desculpa. Sem problema. Historicamente, aconteceram muitas situações, principalmente de extorsão, né, de famílias porque receberam crianças, né? Então, a mãe vai lá, entrega para alguém, para a família cuidar, e aí, de tempos em tempos, ela passa ali de novo,
e fala, olha, então, eu quero ver meu filho, aí a família já começa a ficar temerosa, né? Nossa, voltou para poder pegar a criança. Não quero pegar a criança. Se você me der uns 200, 300 reais, eu pego um ônibus e vou embora para tal lugar, enfim. Então, essa questão da extorsão e também a venda de crianças, né? Infelizmente aconteceu, né? E muitos acontece até hoje, né? Contra a lei. Então, a lei, ela se estrutura com essa perspectiva, de evitar a adoção in tui persona. Então, qual que é o problema, né? Pessoas que pretendem adotar não devem estar no cotidiano de uma instituição de acolhimento. Porque, como nós também dissemos, como eu também disse para vocês, não se busca uma criança para aquela família, se busca uma família para aquela criança. Então, se acontece uma vinculação, por exemplo, né, pessoas que estão querendo adotar, começam a frequentar a instituição de acolhimento, e se afeiçoam por uma criança, e aquilo passa a ser, inclusive, recíproco, né? Como é que nós vamos fazer com toda a estrutura do cadastro, né? Não vai ser aquela família, muito possivelmente, que vai adotar aquela criança, né? E aí você tem uma vinculação, então você tem um transtorno muito grande para o sistema quando pessoas que pretendem adotar ingressam no dia a dia das instituições de acolhimento. Mas se são pessoas que não têm essa perspectiva, que em momento nunca passou pela cabeça da pessoa adotar, que ela quer realizar um trabalho junto à instituição, junto às crianças, junto aos adolescentes, mas ela não tem essa intenção, isso, inclusive, normalmente é exigido, né, das instituições para que esse trabalho seja desenvolvido, então a instituição de acolhimento está aberta, né? Essa é a regra. As instituições, claro que cada coordenação tem um perfil, cada coordenação é justamente por isso que é a coordenação, né? Cada coordenação consegue colocar suas regras dentro de determinados limites, e essa questão de desenvolvimento de projeto passa pela liberdade da coordenação, né? Mas eu considero que em Uberaba, principalmente, nós temos instituições muito abertas, né? Como volto a mencionar a da Marta, né? A coordenada pela Marta é uma instituição extremamente aberta. Doutora Maíla, a gente tem mais uma pergunta, só que eu acho melhor deixar para o próximo dia que você vier, porque muitos alunos agora têm aula e eu estou vendo que já tem muita gente saindo. Tá Aí combinado. eu vou deixar separado e aí na próxima a gente lê, pode ser? Pode ser sim. Eu aguardo, então, e na próxima respondo. Tá, Doutora obrigada. Maria, muito obrigada. Tá, desculpa, eu esqueci de desligar o microfone, eu entrei na sala de aula pedindo para os meninos aguardarem, que eu ainda estava na palestra, então desculpa, tá? Fica tranquila, Jussara, o que acontece? Esse negócio Tá? negócio de liga e desliga o microfone também não é comigo, não, já vou te confessar. Nossa, eu tinha desligado, não sei como, eu acho que eu liguei e acessei a sala de aula e estou pedindo para eles aguardarem. Mas muito obrigada, não será o agradecimento final, porque nós vamos ter a parte 2. Mas nós temos um agradecimento por essa parte e essa palestra de hoje. E quem fará o agradecimento é o aluno Vinícius. Boa noite, doutora Maila. Em nome dos participantes do projeto Madre Teresa de Calcutá, agradeço por sua brilhante palestra, doutora Maila, que deixou um pouco de seu grandioso conhecimento para nós. Também agradeço a professora Jussara, que colaborou muito com esta palestra. A adoção é uma maravilhosa forma de demonstrar o amor, que precisamos seguir para fazer com que o mundo seja melhor. Obrigado, boa noite. Obrigada, viu, Vinícius? Boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada, doutora, e até a semana que vem, na quarta-feira, tá? Fiquem com Deus, todos que estavam aqui presentes, o doutor Fábio Pinto, que nos deu também a honra de estar aqui, então agradeço a presença de todos, e até quarta-feira que vem, com a nossa segunda parte. Muito obrigada, fiquem com Deus, e até a semana que vem. Até, Beijo. obrigada. Tchau. Tchau.